Irmãos, hoje o querido Kelber trouxe uma palavra importante, né, falando sobre o profeta. Só que é interessante que o Kelber falou muito sobre o profeta Elias. Quantos profetas de Deus tinha ali presente? E quanto profeta que estava ali que não era de Deus? 400 de Baal e 450 de Azera. Significa que era 850 para 1. Né? Sabe o que é interessante? Quando nós analisamos as escrituras, a gente faz um passeio por ela, é muito comum a gente pegar o texto e a gente olhar só uma parte, a gente nunca olha o outro, a gente olha um lado, a gente tem que analisar os dois. Para ter 850 profetas falsos ali, e o povo dá ouvido para eles eram mentirosos. Está vendo que ninguém se manifestou? Porque assusta. Falar sobre isso foge da nossa realidade, assusta. Então, se eu viesse aqui agora cheio da mentira, como os falsos profetas, e falasse: a semana que vem Deus vai mandar 4 pessoas para cá, e daí eu ia me virar nos 30, nem se eu tivesse patrocinado as pessoas para trazer os 4 aqui, os 4 estariam aqui, sentados. E quem estivesse olhando ia falar: olha, ele falou mesmo. Agora, enquanto você fala algo impossível, o que caracteriza um falso profeta de um profeta de verdade, não é nem se ele profetiza e acerta ou se ele erra. Porque nós temos o maior exemplo de falso profeta na Bíblia, chama-se Balaão. E Balaão tem uma coisa impressionante, irmão. Quando a gente olha a Bíblia, não só no texto lá no início, em Juízes, né, que vai falar sobre Balaão, mas quando nós lemos em Apocalipse, ainda está aparecendo ele. Balaão não morreu durante tantos séculos, o espírito dele não. Então a gente vai ter que entender o que espírito é esse. Balaão profetizou e acertou. Contra esse povo não cabe encantamento. E Balaão profetizava e as coisas aconteciam, tanto que um rei chama ele e paga para ele lançar algo, porque ele sabia que a palavra do Balaão não voltava vazia. Balaão conhecia verdadeiramente a Deus. Mas o que caracterizava o ato dele ser um falso profeta não era só ele fazer isso, mas ele sempre dava um jeitinho. Ele volta para o rei. Agora eu não estou com a Bíblia aberta, então possivelmente eu vou errar. Era Balaque. E Balaque pergunta para ele, fala: mas e agora o que eu vou fazer? Ele fala: bom, vamos dar um jeitinho. Já que não dá para a gente jogar algo contra eles, vamos jogar o Deus deles contra eles. O Deus deles não aceita que eles se relacionem com mulheres de fora. E as suas filhas, oh glória, são lindas, é de Deus. Mande suas filhas para lá e deixe que suas filhas levem para lá os deuses delas, porque o Deus deles é ciumento. Eles não aceitam a idolatria. Então a ira do Deus deles vai se voltar contra eles. Então Balaque, maravilha, levou para lá. E os servos de Deus, o povo de Israel, quando começou a ver só aqueles filé rodando pelo arraial deles, eles: eita, glória é de Deus. É de Deus, foi Deus que mandou. Já foi Jesus que fez essa obra de arte. Manda mais, Jesus. E o resultado? Repara que isso se repete quando o rei Salomão traz as suas esposas e junto com ela traz
Então a profecia de Balaão continuou se cumprindo e virou padrão para que os outros derrubassem o povo que deveria ser de Deus. Resumindo, irmãos, se você começar a se relacionar demais com pessoas que não servem a Deus, é mais fácil você tomar uma rasteira do que você converter ela. Por isso que a palavra vai te dizer sobre jugo desigual. Nossa, mas já passou o tempo, falta 20 minutos para acabar a mensagem. Como que eu vou falar tão rápido? Fala, explica, e daí o tempo. Graças a Deus, falei. Irmão, falsos profetas continuam tendo hoje, mas nós continuamos com o mesmo espírito daquele povo que quer ouvir só o que agrada, normalmente o que agrada aos nossos olhos. Ontem a irmã estava falando no carro e contando o testemunho dela, que a máquina quebrou, e depois que ela comprou uma nova, viu que o problema da máquina era uma simples moeda. Falou, vou vender, mas antes de vender o Espírito Santo falou que ela não era para vender, que precisava falar com uma determinada irmã daqui dessa igreja. E a irmã foi conversar aqui no culto, no final do culto. E a irmã falou, irmã, estou orando faz tempo para Deus me dar uma máquina de lavar. E a irmã falou, recebeu a máquina e os 10 centavos que bloqueou a máquina, falou, essa moeda eu vou doar para a igreja. Não. O seu milagre não é o nosso milagre. O nosso milagre nós vamos precisar de milhões, e talvez dezenas de milhões, e quem sabe bilhões, para nós construirmos o projeto que nós temos. Hoje nós temos pouco, mal a gente consegue pagar o aluguel, mas Deus vai mandar mais. Só que eu digo uma coisa, irmãos, uma brincadeira da moeda, porque como Jesus mandou Pedro lá buscar o peixe da moeda, da boca do peixe saiu 2 moedas, eu digo uma coisa, a maior oferta não foi a da viúva. Jesus disse que a viúva ofertou tudo que tinha, mas quando Jesus precisou ofertar, foi um peixe grande, e na boca do peixe tinha 2 moedas. E as 2 moedas tinham um valor tão alto que era capaz de pagar o imposto de Jesus e o de Pedro. Então, se quiser falar de moeda, tem que ser a grande, principalmente quando é no reino de Deus. A gente não tem que ter dó de ofertar, mas nós temos que ter dó de investir dinheiro em falso profeta. O que caracteriza um falso profeta é quando ele faz o que faz por dinheiro, quando o interesse dele de servir a Deus é monetário. E às vezes o falso profeta é só um guitarrista que para vir na igreja tocar só toca se tiver cachê. O falso profeta é um ministro de louvor que para ministrar louvor numa igreja só se tiver oferta. O falso profeta é um pastor que só prega se tiver uma oferta, dependendo do valor da oferta. O falso profeta é aquele que só faz as coisas certas pelas motivações erradas. E parece que ele está servindo a Deus. Está incomodando, Gabriel? Vou falar mais baixo para ajudar o Gabriel. Nós vivemos um período em que tem uma multidão de pessoas que falam o tempo inteiro: Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus me mandou eu falar isso. Mas eu deixo uma pergunta para ser feita: será que foi Deus mesmo? Porque, irmãos, falar em nome de Deus é algo extremamente sério. Na Bíblia, quem falava em nome de Deus estava carregando o peso da autoridade dele. Quando o profeta se levantava e falava assim: assim diz o Senhor, ele não estava brincando. E por causa do peso da palavra, ele enfrentava todas as consequências, como foi pregado aqui hoje através do bispo Kelber. O bispo, quando estava falando aqui sobre o profeta Elias, que se colocou de pé em frente a uma multidão,
850 falsos profetas, e ele falou em nome de Deus, ele colocou à prova quem era o Deus verdadeiro, porque Baal era conhecido como Deus do fogo, Azera era como Deus da prosperidade. Deus da prosperidade é que mandava água sobre a terra. Quando alguém passava e via um fogo no meio do mato queimando, sem que ninguém tivesse ateado fogo, eles falavam: foi Baal que mandou. No meio da seca, no deserto, é comum o sol secar os galhos e aqueles galhos pegar fogo, mas para aquele povo era quem? Baal. Então Elias, quando faz um pacto com eles, fala: Baal não é Deus? Então vamos aqui, mande agora o fogo. E eles fizeram o que fizeram. Mas quando Elias enfrenta eles e fala assim: agora eu vou chamar pelo Deus verdadeiro, traga também o símbolo de Azera aqui, mande água sobre a terra, mande água sobre o altar, porque eu quero ver se madeira molhada pega fogo. E quando ele ora, o que acontece? O verdadeiro profeta paga o preço, porque ele sabe quem é o Deus que ele está servindo. O falso profeta até fala bonito, mas na hora que o chicote estrala, ele corre. Jeremias pagou o preço, irmãos. Apanhou, foi lançado na cova, no poço, foi preso, espancado, mas ele pagou o preço. Falso profeta não paga o preço. Falso profeta só quer lucro. Como eu falei, irmão, o profeta, quando falava assim diz o Senhor, ele carregava toda a autoridade divina. Hoje nós temos uma geração que profetiza o tempo inteiro, mas eles profetizam sem temor. Revela-se discernimento. É necessário discernir o que está falando ou o que não está falando. Fala em nome de Deus sem responsabilidade. Você sabia que é possível profetizar sem você falar que é uma profecia? Eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro. Todo dia eu faço isso. Você começa a conversar com alguém e fala para ele: está aqui, ó, um irmão que não vai me deixar mentir. Eu virei para ele e falei: irmão, Deus está fazendo algo novo de novo na tua vida, nessa semana. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Resultado: o irmão está aqui com o carro dele novo aqui embaixo, e ele estava com o nome sujo, não tinha como financiar, e era nome sujo ainda por causa de pagamento de imposto, tributo que não tinha pago ainda e tinha sido protestado. É o que o teu score vai a zero. Se você não pagar o governo, irmão, pode ficar tranquilo que você não consegue fazer mais nada. E Deus liberou um veículo para o irmão, que ele tem condições de pagar, inclusive já pagou até o tributo que estava atrasado. Porque Deus, ele faz o milagre, mas ele fala assim: honre também as autoridades, como nós estamos aprendendo aqui no culto de quinta. Quando a gente analisa o texto sagrado, para a gente entender sobre profecia, a gente começa a reparar que nem toda profecia deve ser aceita sem antes julgamento. 1 Coríntios 14, verso 29. Deixa eu abrir a Bíblia, porque eu falo as coisas, depois eu me arrependo, que eu falo: será que está certo? Eu não tenho mais a minha memória de antigamente, de antes do meu acidente, mas eu acho que deve ser esse texto aí. 1 Coríntios 14, verso 29. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, quando na igreja tiver profecia, que fale 1, no máximo 2, e o que os outros fazem? Silêncio, para julgar a profecia. No tempo em que
o Espírito Santo estava agindo na igreja de uma forma sobrenatural, a sombra de Pedro curava. Sabe o que é isso, amigos? Os lenços que Paulo usava, os lençóis dele curava. Aquele que deu a metade da oferta e reteu parte para só fazer uma média com a igreja, morreu fulminado. No tempo em que Deus estava agindo de forma sobrenatural e que todos eram cheios do Espírito Santo, ele falou: opa, um profeta de cada vez, porque nós temos que julgar a profecia. Deus nunca pediu para a igreja aceitar tudo o que é dito, mas sim para discernir tudo. Porque existe algo que precisamos entender nos dias de hoje: nem toda voz espiritual vem de Deus. Irmãos, nós estamos no reino de Deus, cada vida tem valor. Nós não temos o direito de pisar nem de maltratar ninguém, mesmo que a pessoa esteja errada. Olha bem o Kelber erra todo dia, mas a gente tem que corrigir com amor, sem fazer vergonha para ele, sem humilhar ele. Ainda bem que esse não é ao vivo, a gente vai editar tudo. Dá para cortar as partes que falam o nome do Kelvin, não é, bispo? Aceita bem isso. Só que tem vozes que é o Espírito Santo mesmo que está falando, e a gente não está ouvindo direito, porque nós ainda não temos intimidade suficiente com Ele, e a gente precisa que outro nos explique. Nós estávamos ontem conversando sobre a vida espiritual de algumas pessoas que andou na terra. E ontem o exemplo foi da minha mãe. E se tinha uma coisa que eu aprendi com a minha mãe era: ela fazia qualquer falso profeta calar a boca. Não tinha um que passava. E ela nunca errou. Toda vez que um profeta começava, ela dava entrada. Inclusive tinha um dentro da nossa casa e ela sempre o repudiou. Ela falava assim. Irmãos, é fácil a gente olhar para as igrejas dos outros e ver pessoas errando lá. Nós temos que olhar a gente, julgar as profecias do nosso meio, porque nem tudo que eu falar realmente foi Deus que falou, às vezes fui eu. Às vezes eu estou cheio do Espírito, mas pode ser o Espírito da ignorância. Às vezes a gente está cheio, como que era que o irmão Josinho falava? Está cheio do Espírito da ignorância. Tinha um irmão que, muito amigo na década de 80, que ele quando via alguém brigando, ele está cheio, está cheio. Às vezes você está cheio, mas não é do Espírito Santo, não. Às vezes você está cheio de soberba, de arrogância, e Deus precisa quebrar isso aí. E para isso, às vezes, Ele vai nos envergonhar. Algumas vozes que nós ouvimos, muitas vezes, vêm da nossa emoção. Algumas vezes a voz é da carne. Outra vez, pode ser a do engano. Na Bíblia está escrito isso. Vamos lá, vamos mandar um espírito de engano. E claro que o falso profeta ouve o espírito de engano na hora. E ele tem certeza, eu ouvi. E agora ele fala com veemência, eu ouvi. E enquanto o outro fala, não, vocês vão morrer. Ele se ira a tal ponto que vai lá e fere o profeta que falou a verdade. Quem conhece a Bíblia vai encontrar. Só ler sobre Josias. Ele ouviu a voz, ele tinha razão, ele só não sabia discernir qual era o espírito que ele estava ouvindo. É difícil pregar isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje em que tem gente rondando o carro de pessoa, do lado da pessoa, eu profetizo que essa tuxo preta com a placa tal vai ser minha em nome de Jesus. Eu profetizo. Ah, o irmão José já está rindo ali, não sei porquê. É que eu gosto de dar exemplos próximos, nada da distante. Eu profetizo que essa moto, essa Jesus que eu estou orando, para frente do dono.
O sangue de Jesus tem poder. Isso aí é o zóio da inveja. É por isso que nós temos que discernir quais espíritos nós estamos falando. Irmão, você tem um dom que a igreja tem que buscar com primazia. É o de discernimento de espírito. Eu oro por cura, e os irmãos têm visto Deus agir aqui. Na vigília nós oramos por aquela moça que estava aqui atrás, com pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Pelo estado em que ela me falou, e eu pelo tempo que eu trabalhei com medicina, eu sabia que a chance dela sobreviver, ou do filho ou filha, que eu não sei ainda, era muito mais próximo do zero do que de 10%. Foi menina, né? Foi menina e colocaram ela no quarto, onde tinha duas mulheres que tinham perdido as crianças. Então, os próprios médicos ela foi colocada para o quarto onde todas as pessoas que estavam lá, os bebês morreram. Só o dela sobreviveu. E quando eu orei por ela ali no fundo, além da gente orar, porque eu fui ali, eu não gosto muito de ungir, não tenho muito isso, porque a Bíblia fala que é a oração da fé que curará o doente. Muitas vezes eu nem oro por pessoas e Deus cura. Eu só chego, eu oro em pensamento, às vezes eu falo, você está curado. Levanta e anda, a pessoa levanta. Corre, a pessoa corre. Porque é sobrenatural, irmão. Mas o Espírito Santo me tocou, vai lá e unge ela. Eu fui lá e ungi. Orei por ela, falei, em poucos dias você vai estar aqui de volta, sua criança. Olha o peso do que eu falei, irmão. Na sala em que ela estava, todas as crianças que estavam, morreu. Todas as gestantes que estavam com o bebê, no mesmo estágio que ela, ou o dela pior, morreu. E ela vai trazer a criança aqui para nós apresentarmos no próximo culto. Nós temos visto Deus agir aqui. Mas como que nós podemos falar algo assim? Como que eu sei qual é a pessoa que Deus realmente quer curar? Porque o que eu falei para ela, se essa mulher tivesse no hospital e essa criança tivesse morrido, você pode ter certeza que ia ter umas 500 pessoas aqui nessa igreja hoje para nos tacar pedra. Mas quando a gente profetiza e quando a gente fala e quer que se cumpra, ninguém vai voltar para agradecer, porque não fomos nós, foi Ele. Mas nós que temos intimidade com Ele, nós temos que discernir qual é a voz. É Deus, vamos lá e põe a mão e cura. Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome curarão os enfermos, falarão novas línguas, se comerdes coisas mortíferas não nos fará mal algum, colocarão a mão a serpentes. Irmão, muito disso já se cumpriu com os apóstolos, mas não tem nenhum texto da Bíblia dizendo que isso acabou. Não está acontecendo na igreja nos dias atuais, em outros lugares, porque não estão seguindo o que a Bíblia diz, não buscam a intimidade com Deus. É óbvio que não vai ter sinais. Prega o que o povo quer ouvir, é óbvio que o sinal não vai seguir. Mas aquele que tem intimidade com Deus, vai acontecer uma coisa: Deus vai cobrar e vai doer na sua própria carne. Vai receber o salário do mês e vai todo feliz para o mercado fazer compra. E quando chega no mercado, o Espírito Santo falou: que bom que você comprou, agora leva na casa tal. E você tem que levar. Quem tem que levar? E eu tenho certeza de uma coisa: se o Espírito Santo tivesse tocado de verdade para que aquela Tucson preta fosse dada para alguém, a primeira pessoa que ouvia a voz de Deus não era a irmã que está do lado, é a esposa. Porque Deus tem que colocar o desejo no coração dos dois, para que não tenha briga no lar. E é assim que Deus faz, irmão. Todas as vezes que Deus me tocou para que eu fizesse alguma coisa, primeiro Ele tocou na minha esposa, primeiro Ele falou com ela. E quando eu fui falar com ela, ela falou: pode fazer. Porque, irmão, um lar dividido
Um reino dividido. Para estar dois juntos tem que estar de acordo. Você vai para a igreja orar, tem que orar a família. Em casa nós orávamos a família, nós paramos de orar em família, o Davi se desviou. Eita, fala isso. Eu tive que chegar para ele um dia e falar: filho, eu gostava mais de você quando você era crente de verdade, mas hoje quando eu vejo você só me dá tristeza. Daí eu fui orar e disse: Deus, fale com ele, porque ele já conhece tudo, é o Senhor que tem que tocar. E ontem ele estava falando para mim que foi através dessa pessoa aqui que eu tive o entendimento que eu estava longe, que eu precisava voltar a Jesus. E coincidentemente Deus usou uma pessoa que é completamente diferente de mim. Ele prega tudo ao contrário do que eu prego. Ele fala completamente diferente de mim. Eu sou o primeiro a olhar para ele quando eu vejo ele pregando e dar risada. Eu falo: precisa disso? Precisa. O reino não é meu. Quem é que tem que determinar a forma de alguém pregar? Sou eu. Quem tem que pautar como que o Espírito Santo vai usar as pessoas? Sou eu. Quem pauta é ele. O reino é dele, a glória é dele, os servos são dele. Ele vai usar como lhe aprover. E nós temos que usar as nossas ferramentas que Ele já nos proporcionou. Sabe por quê, queridos? Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele já deu. O próximo passo que você tem que dar em direção ao reino de Deus, você já tem todas as ferramentas. Não adianta querer outras ferramentas. O que Ele tem, o que você tem que fazer, Ele já deu. É só continuar a marchar, e Ele vai dando mais e mais e mais. Hoje nós precisamos só desse salão aqui. Quantos metros tem aqui? Bastante. 250? 240? Às vezes daqui ali até essa parte aqui é 120, ali 80. 200 metros? 210 com 210 metros é tudo que nós precisamos hoje. Mas dentro de pouco tempo nós vamos precisar de alguns milhares de metros. Dentro de pouco tempo nós vamos precisar atingir, através de uma única palavra, quilômetros e quilômetros de distância. E como faremos isso? Existe rádio, existe televisão, existem mídias sociais, e nós teremos não só o equipamento, nós temos pessoas para manusear isso. E como nós faremos isso? Da mesma forma que Deus está mandando pessoas, Deus está mandando Kelvin, cheio do Espírito Santo, cheio de vontade para pregar o Evangelho, e vai afiar essa ferramenta. Deus está mandando Davi, cheio de vontade de aprender, e vai afiar essa ferramenta. Deus está mandando Eric, Deus manda Samuel, Deus manda Clésio, Davi, Kleber, Janaína, irmã Ciselina, irmão José, irmã Sara, e mais uma infinidade de pessoas, e cada um será usado conforme a vontade dele. Aí eu pergunto: e as profecias, como é que ficam? E os falsos profetas que se levantarem no nosso meio, como é que fica? Vamos expulsar eles? Não. Vamos ensinar a eles que existem de verdade alguma profecia, e que eles precisam buscar intimidade com Deus, não precisa inventar, não precisa ficar fazendo atos proféticos que não estejam alinhados com as Sagradas Escrituras. Não precisa. O que nós precisamos fazer é voltar a ter ousadia e dizer: assim diz o Senhor. Mas como é que nós vamos dizer assim diz o Senhor? Eu não tenho nada, eu não ouvi Deus falar comigo ainda. Tem 66 livros aqui de Deus falando conosco. Só cuidado para você não pegar textos que diz: olha, Deus falou comigo para eu rodear a terra e passear por ela, que eu já vou saber de onde que você, em que espírito
que você está falando. Eu não vou precisar nem ser muito inteligente para saber em nome de que espírito que você está falando. Mas quando você estiver aliado com as Sagradas Escrituras, você vai saber qual é o espírito que está dirigindo a sua vida. Irmão, qualquer espírito que não disser que Jesus Cristo é o Senhor, ele é falso. Qualquer espírito que não glorificar o nome de Jesus, ele é falso. Eu estava em uma igreja no começo da pandemia, fui lá auxiliar os irmãos que estavam perdidos, desesperados, não sabiam mais o que fazer. E eles estavam orando por uma pessoa e expulsando o demônio dele. E eu fiquei olhando, cheguei perto dele e falei: dê glória a Deus, ele glória a Deus. Falei: glorifique a Jesus, ele glória a Jesus. E eu vi um outro atrás falando em línguas. Eu olhei e falei: ah, diabo sem vergonha, eu sei onde você está. Eu passei do lado do rapaz e só falei: sai daí em nome de Jesus. Ele caiu no chão de joelho. E todo mundo: olha, ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: vocês sequer reconhecem quem está governando essa vida? Pouco tempo depois nós vimos mais 5 vezes pessoas dentro da igreja sambando, e parecia que estava adorando a Deus e falando em línguas. Eu falei: olha ele ali de novo, olha ele lá de novo, olha ele lá de novo. E a gente lá em oração e repreendendo: espírito maligno, sai daqui. E os obreiros da igreja glorificando a Deus que estava tendo batismo com o Espírito Santo. Eu falei: bem, que obreiros são esses que não conseguem sequer saber qual o espírito que está tocando aquelas pessoas? Irmãos, quem entende a geração mais nova vai entender isso com mais facilidade que o irmão José, a irmã Ciselina, Kleber, Janaína sabe. Mas quando você tem uma rede de Wi-Fi e você quer saber se tem algum aparelho conectado àquele Wi-Fi, você não precisa abrir um computador e digitar o IP e procurar quem está conectado lá. Basta olhar para o aparelho e ver as luzes piscando. Se tem luz piscando com muita frequência, tem dados passando, tem coisa conectada ali. Um dia eu cheguei em casa e só estava eu em casa, meu aparelho tinha acabado a bateria, não tinha nada ligado, porque eu olho e meu roteador estava piscando. Eu fiquei olhando e falei: tem coisa aqui. Fui lá, catei meu notebook, abri, digitei. Quando eu olho, eu tinha 6 aparelhos conectados no meu roteador. Eu simplesmente fui lá, derrubei a conexão, mudei a senha, subi uma senha nova, conectei de novo, e eis que desapareceu. Eu olho pela janela, tinha um grupo de adolescentes na porta da minha casa. Não sei como eles tinham descoberto a minha senha, mas eles estavam usando a minha internet. Também não sei como, tio. Meu querido, com Deus é a mesma coisa. Mas os irmãos vão entender cabo. Quem tiver na mesma fiação, você vai saber que está falando a mesma língua. Quando um endemoniado estiver perto de você e você achar que é aquele Espírito Santo, eu tenho uma coisa a dizer para você: se converta, arrependa-se do seu mau caminho, volte às práticas da primeira obra e volte ao primeiro amor, porque você já está desviado, não sabe, você está andando no mesmo caminho dele, você acha que é da mesma casa. Acredite, irmãos, vocês também já viram isso e só não querem falar. Mas que vocês já estiveram em algumas igrejas sentados e viu pessoas endemoniadas do lado e ela sendo aplaudida. Eu já vi até endemoniado subir no púlpito para pregar e falou bonito. Quando chegou na porta da igreja, tive que expulsar o demônio dele, mas ninguém reparou. Eu tive uma igreja que eu era o co-pastor, que eu estava ministrando louvor e a pessoa veio e caiu endemoniada aos pés. E eu expulsei o demônio dela, só que no que eu fui, ela estava querendo morder a Sara. O Davi, que hoje tem 14 anos, ele estava com acho que 10 dias de vida. A Sara, no pós-operatório, a moça queria morder, ela virou latina igual cachorro. E eu larguei o violão e corri, fui expulsar o demônio, porque ninguém foi. Quando o demônio, a pessoa caiu no demônio, todo mundo correu.
Na segunda-feira teve uma reunião na igreja para decidir o que fazer comigo. Porque eu expulsei o demônio de uma pessoa que tinha sido batizada com o Espírito Santo. Eu falei, é a primeira vez que eu vejo o Espírito Santo latir e roçar. Eu falei assim, o cara andava direto com o pastor, era direto com o pastor. Aí toda vez que nós subimos um monte, eu tenho que expulsar o demônio dele lá em cima do monte. O irmão está falando que todas as vezes que ele subia no monte, o outro que andava com o pastor caía endemoniado e ele tinha que expulsar o demônio. Irmãos, isso acontece constantemente. E nós temos que estar atentos e buscar discernimento de Deus para que isso não aconteça no nosso meio. Tudo que eu falo de exemplos não é para criticar os outros abertamente, é para lembrar que isso pode acontecer com a gente. Nós somos humanos e podemos falhar. Então, quando isso acontecer, nós temos que nos reunir. E não é criticar. Julgou a profecia, está errado, vamos nos reunir, chamar a pessoa, corrigi-lo em amor, mostrar o caminho. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não precisa pagar nada. Vamos buscar, porque quem oferece, Pedro fez como foi lá pedir para ele, me dar esse Espírito aí. E o que Pedro fez com ele? Pedro o amaldiçoou, porque ele não estava discernindo das coisas espirituais e não estava buscando as coisas que deveria buscar. Nesse momento eu quero chamar o Kleber aqui para vir aqui orar e encerrar esse culto. Irmãos, pode ver que o Espírito Santo nos guie, que Ele volte o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a paz, para que a gente possa entender quais são os caminhos dele, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, que a vontade dele é melhor do que a nossa, e que juntos nós vamos romper em fé para a glória de Cristo Jesus.